E se a sua liberdade tivesse sido trocada por prazer e você nem percebeu? Resistir ao conforto parece loucura, mas talvez seja isso que nos resta, se ainda quisermos ser humanos. Você já reparou como hoje todo mundo se diz livre? Livre para escolher, para consumir, para postar. A gente acredita que está no controle. Mas será mesmo? Talvez a pior forma de escravidão seja justamente aquela que parece liberdade. Ninguém resiste ao que não reconhece como opressão. Ninguém luta contra o que vem disfarçado de prazer. Vivemos em um tempo em que a distração virou a droga mais potente. Não precisamos mais de muros, censura ou violência explícita. Basta uma tela, um clique, uma promessa de conforto. E pronto, estamos domados. Mas essa dominação não grita. Ela sussurra, ela seduz. E o mais perigoso, a maioria nem quer se libertar, porque a prisão é confortável, colorida e sempre disponível. Liberdade hoje virou um termo de marketing. É o nome de um plano de internet, não de uma escolha interior. Enquanto isso, o que importa, o silêncio, a reflexão, a presença, vai sendo engolido por estímulos incessantes. E se eu te dissesse que estamos vivendo exatamente aquilo que Aldous Huxley previu? Um mundo onde a servidão não precisa ser imposta com dor, porque foi revestida de prazer. E talvez o mais trágico de tudo seja que chamamos isso de progresso. Huxley não imaginava um futuro de grilhões e campos de concentração. Ele imaginava um campo de concentração mental, indolor, colorido, sedutor. No admirável mundo novo, ninguém é forçado a nada. As pessoas tomam a pílula porque querem, transam com todos porque acham normal, trabalham e consomem porque aprenderam que isso é ser feliz. Não há tirano, não há guerra, apenas uma tranquilidade hipnótica, um povo domesticado pelo entretenimento. A pergunta que ele nos deixa não é: por que estamos sendo oprimidos? É muito mais cruel. Por que escolhemos ser oprimidos? Hoje, tudo é feito para agradar. O algoritmo nos dá o que gostamos. A propaganda nos mostra o que já desejamos. O conteúdo é moldado para manter a nossa atenção. Mas há um custo. A mesma força que nos diverte nos entorpece. A liberdade que é trocada por dopamina barata não é liberdade, é vício. E o mais eficiente dos vícios é aquele que você chama de estilo de vida. Enquanto isso, a crítica vira chatice, a lentidão vira fracasso, o silêncio vira incômodo. E tudo o que poderia despertar é rotulado como negativo. Estamos criando uma sociedade onde o estímulo venceu a consciência e onde quem pensa parece sempre atrasado. Controlar pelo medo dá trabalho, exige armas, punição, repressão. Mas controlar pelo prazer é quase automático. Skinner, o psicólogo que estudava ratos em caixas, descobriu que o reforço positivo funciona melhor do que o castigo. Se você quer que alguém obedeça, recompense. Dê migalhas sempre que ele fizer o que você quer. E aos poucos, ele vai esquecer que está dentro de uma gaiola. Huxley entendeu isso antes de todos. Ele percebeu que a nova forma de dominação não seria pela dor, seria pelo excesso de conforto. No seu mundo distópico, a droga soma era consumida como se fosse um suco natural. Ela dava paz, alegria, alucinação e obediência. Ninguém precisava mandar calar. As pessoas simplesmente paravam de pensar. E não era só droga, era sexo sem laços, diversão constante, slogans simplistas, zero reflexão. Tudo projetado para que o indivíduo se dissolvesse no coletivo, anestesiado. Hoje, pode até não ter soma, mas há telas, apps, dopamina infinita e algoritmos que te conhecem melhor do que você. O prazer virou uma coleira invisível. E a obediência? Bem, ela é opcional.
mas só até você parar de curtir o que todo mundo curte. Você não precisa mais censurar ideias perigosas se as pessoas estiverem ocupadas demais para pensar. Essa é a lógica do novo totalitarismo. No Admirável Mundo Novo, Huxley dizia que o Estado mantinha o controle através de distrações incessantes da mais fascinante natureza. Não era tortura, era entretenimento. Imagine um campo de concentração onde ninguém quer fugir, porque está muito ocupado vendo vídeos, curtindo memes, comprando coisas que não precisa. A cela agora é confortável. E o mais engenhoso? A distração é voluntária. As pessoas pedem mais dopamina, mais estímulo, mais ruído. A monogamia foi abolida, a família dissolvida. Tudo em nome da liberdade, mas uma liberdade vigiada, fragmentada, alienada. Você pode tudo, menos ficar em silêncio, porque no silêncio algo acorda, e isso o sistema não pode permitir. Como escravizar alguém, fazendo-o gostar da escravidão? Simples, reforço positivo. O psicólogo B.F. Skinner mostrou isso com ratos. Toda vez que o rato fazia o que ele queria, recebia comida, e quando errava, tomava choque. O resultado? Comportamentos moldados, sem necessidade de castigo, só com prazer condicionado. Huxley entendeu isso. Ele sabia que o futuro do controle não seria baseado no medo, mas na recompensa. E é assim que se treina uma sociedade, com pequenos prêmios, likes, curtidas, recompensas imediatas. As pessoas não obedecem porque são coagidas. Elas obedecem porque estão satisfeitas, ou melhor, entretidas. O prazer se torna um método de domesticação, e quanto mais dependente dele você é, mais previsível se torna. A liberdade continua existindo, mas quem vai escolhê-la se o prazer é tão mais confortável? No mundo de Huxley, o controle é tão eficaz que as pessoas nem percebem que são controladas. Elas não lutam por liberdade, porque acham que já são livres. O segredo? Condicionamento sutil. Desde cedo, o Estado ensina. Todos pertencem a todos. O amor é descartável, a intimidade dissolvida. A promiscuidade não é vício, é norma. Com o sexo banalizado, as conexões profundas são sabotadas. E com a família extinta, ninguém se sente responsável por ninguém. O indivíduo está sozinho e vulnerável. Mas ele não se importa, porque tem Soma, uma droga perfeita, oferecida pelo próprio Estado. Soma não cura, anestesia. Não liberta, adormece. E assim, entre uma dose e outra, entre um prazer e outro, as pessoas se tornam obedientes, sem revolta, sem alma. É a servidão perfeita, voluntária, prazerosa e silenciosa. Controlar pelo medo gera resistência. Controlar pelo prazer cria gratidão. Mas existe um terceiro caminho ainda mais eficaz: a distração. Huxley escreveu sobre um campo de concentração indolor, onde ninguém precisa de muros ou guardas. Porque ninguém quer sair. Por quê? Porque estão ocupados demais sendo entretidos. O estado do Admirável Mundo Novo oferece o tempo todo distrações incessantes da mais fascinante natureza. Tecnologia, jogos, sensações, prazeres empacotados em telas brilhantes e sons reconfortantes. Não há tempo para pensar, não há silêncio, e no caos da estimulação contínua, ninguém percebe o que perdeu. E o mais perigoso, isso não precisa ser imposto, basta disponibilizar, deixar o prazer ao alcance da mão e assistir enquanto todos se entregam por vontade própria. O mundo real continua lá fora, mas ninguém está olhando. Huxley previu: no futuro, bastará oferecer os prazeres. Ninguém precisará obrigar ninguém a nada. Hoje, isso já acontece. Drogas psicotrópicas vendidas como alívio. Poderia ser servida como liberdade sexual. Redes sociais moldadas para viciar. Smartphones na mão o dia todo.
todos os dias. Ninguém proíbe livros. As pessoas apenas preferem não ler. Ninguém impede o silêncio. Ele só é evitado a todo custo. Estamos cercados por estímulos criados para gratificar e esvaziar. A pergunta não é mais quem nos controla, mas o que estamos autorizando a nos controlar. E enquanto a maioria sorri anestesiada, acreditando que está escolhendo, perde lentamente a capacidade de escolher de verdade. Huxley não temia o autoritarismo gritante, ele temia o consentimento silencioso, e talvez ele estivesse certo. Frederick Douglass disse: quando um escravo se torna um escravo feliz, ele renunciou a tudo o que o torna humano. Essa é a distopia silenciosa, a mais perigosa, aquela onde ninguém grita, ninguém resiste, porque todos estão confortáveis. É a servidão com sabor de liberdade. É o grilhão embrulhado em conforto. Huxley não previu um mundo de repressão brutal. Ele imaginou um mundo onde as pessoas trocariam a liberdade por prazer e ainda agradeceriam por isso. O prazer como anestesia, o entretenimento como controle, a distração como submissão voluntária. E o mais cruel, quando alguém tenta despertar, é ridicularizado, chamado de radical, de ranzinza, de contra o progresso. O escravo feliz protege sua própria prisão. Zomba de quem tenta escapar. Afinal, quem escolheria o desconforto da consciência se pode ter o alívio da alienação? Resistir ao conforto parece loucura, mas talvez seja isso que nos resta se ainda quisermos ser humanos. Desligar o piloto automático, olhar para o vazio sem buscar distrações, recusar o prazer imediato quando ele custa nossa liberdade. Huxley nos deixou um espelho, não um manual, e o que ele nos mostra é duro de encarar. A maioria já trocou a consciência por conveniência, a verdade por dopamina, a liberdade por distração. Mas há outro caminho, menor, mais silencioso. O caminho de quem escolhe sentir, escolhe pensar, escolhe dizer não ao que todo mundo aceita como inevitável. Talvez seja tarde, talvez sejamos poucos, mas mesmo assim, vale. Porque no fim, o que está em jogo não é só a liberdade, é a alma. E só quem ainda sofre com esse mundo é quem ainda não se entregou a ele.